Fala aí, seu. Semana que vem teremos novidade e tem coisa boa vindo aí. Tudo certo com vocês? Mano, dessa vez a semana que veio não trouxe coisas boas pro ex-presidente não, porque o inquérito policial da investigação da antiga patrocinadora Master saiu e ele revelou possíveis ligações entre o ex-presidente e o CRI organizado. E pior que o negócio é bem mais embaixo do que parecia, tá, fiel? Porque diz o relatório que o Augusto pretendia usar parte do dinheiro da comissão, que poderia chegar a 25 milhões se tivesse recebido tudo, para pagar um agiota que ele devia lá na Zona Leste e que, por sinal, já estava até ameaçando ele de morte caso não pagasse. Além disso, ele também teria algumas dívidas com influenciadores e empresários do mundo do futebol que doaram dinheiro para ele na campanha de 2020 e 2023. E um deles seria o famoso Buzeira, bastante conhecido pelas rifas no Instagram, tem uma molecadinha que conhece e que inclusive esteve no CT Joaquim Grava uma vez, só que na época ele tava até brincando, né, que iria lá para comprar o Corinthians, pra agenciar algum jogador, não sei, mas mal sabia a gente que ele tava lá, era para fazer negócios com o Augusto e não com o clube. E como eu falei no começo também, a ligação com o P2C também foi descoberta através de possíveis esquemas com a Água Santa, que seria comandado por esse P2C. E aliás, isso até bate com o que o empresário Igor, o grande amigo do Augusto, trouxe recentemente, do caso do Luiz Eduardo, que foi contratado por 3,5 milhões de reais. Ele só parou de ajudar o Augusto quando descobriu que o dinheiro que ele estava pagando, né, estava indo pro bolso de um tal de Marcos Bocato. Enfim, nada de muito novo, né, nada que eu já não tenha mostrado aqui no canal. Fato é que no final das contas, fiel, a polícia indiciou Augusto Melo e mais outros participantes também, como Marcelo Mariano e tudo mais, por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. E agora, seja lá o que vai acontecer, seja lá o que o Ministério Público vai decidir, eu só tenho certeza que na Assembleia Geral de Sócios, que vai acontecer no dia 9 de agosto, talvez o Augusto nem apareça, porque depois desse inquérito e tudo que saiu nele, é capaz até do agiota tá lá pra dar uma palavrinha, ou quem sabe só ficar de olho, né, falar, pô, tô de testemunha aqui, se quiser me chama, né, mas tá aí, cara, e como eu até cheguei a falar uma vez também, pode ser, supostamente, que a antiga gestão, ou a RT no geral, também tivesse seus esquemas, também tivesse suas maneiras de ganhar um dinheirinho por trás, só que eles, pelo menos, conseguiam encobrir, ou tinham amigos muito poderosos que faziam isso pra eles. Já o nosso querido Augusto não, achou que tava fácil, né, vendeu a alma pra todo mundo desde a primeira eleição, e com menos de 6 meses no poder, o cara já foi descoberto. Pra vocês verem, né, fiel, a saída pro Corinthians realmente é a SAF, porque se for depender de Augusto Melo, Andrei Sanches e Duílio, eu prefiro a morte, cara, pelo amor de Deus. Bom, com o fim de junho se aproximando, o Corinthians já vê aí os seus jogadores próximos de voltarem das férias, com a representação marcada para esse sábado, dia 28, que até o dia da volta aos gramados oficial, que vai ser contra o Bragantino no dia 13, o Dorival, que tanto clamou por dias vazios no calendário, para ter tempo de treinar, tempo de conhecer melhor o elenco, para adaptar as suas ideias, vai ter aí exatamente 15 dias, talvez meia pré-temporada, para colocar suas ideias para jogo e voltar com uma outra postura, porque realmente essas últimas atuações, cara, pouquíssimas se salvam, tá? Talvez ali um bom início contra o Grêmio, até antes de tomar o gol, um bom jogo contra o Galo com time misto e, mano, acho que é só por aí. Então, com esse tempo que ele vai ter todo mundo à disposição, se eu não me engano, apenas o Yuri que ainda tá fora, mas o Gustavo Henrique já deve estar de volta, não tem mais desculpas pra gente não ver um futebol minimamente decente em Itaquera. Ainda mais que nem campeonato pra disputar vai ter, né? Vai ter só o brasileiro até o derby na Copa do Brasil, que vai ser mais ou menos 5 jogos depois, e até lá eu quero ver se o torcedor já vai poder confiar que nós vamos passar, e nós temos alguma chance pelo menos, porque se depender do que eu vi até agora e principalmente do que o rival anda fazendo, pelo amor de Deus, cara, papo de ir pro jogo derrotado, né? Enfim, esperamos que ele use esse tempo da melhor maneira possível, claro, e que ele encontre finalmente um jeito desse time jogar com o elenco que ele tem atualmente, falou? E por falar no elenco, eu vou trazer aqui uma informação do custo mensal que o Corinthians tem com a folha salarial atualmente, tá? Até setembro do ano passado, diz o GE que era de 22,5 milhões por mês. E aí, com essa chegada do Angileri, que foi a única até então, e algumas saídas também, ela ficou em aproximadamente 23 milhões, tá? Ou seja, ainda estamos no top 3 ou no máximo 4 das folhas salariais do país. E aí, beleza, você agora já sabe o valor mensal, só que você me pergunta, onde eu quero chegar com isso? E eu te respondo com uma outra pergunta. Nós estamos vendo um futebol de folha salarial top do país? Nós temos um elenco que sequer faz jus ao valor mensal? Porque, mano, pra mim é o seguinte, eu não sei o que essa diretoria pretende fazer até a chegada do próximo presidente. Só que alguém lá dentro precisa parar de achar que economizar significa desligar a luz quando ninguém estiver usando ou barrar o aumento salarial para uma faxineira, pro porteiro. Não é assim que você vai economizar dinheiro, filho. Tem que começar a limpar esse elenco. E com todo respeito, mas se amanhã saírem uns 5, 6 jogadores que todo mundo fala direto, né, numa barca de
dispensa e tudo mais, você economizaria 1000 vezes mais do que fazendo tudo isso que eu falei. O Corinthians precisa parar de fazer contratações pouco úteis para elenco, ainda mais para posições que você pode repor com o menino da base, cara. Pra que você vai contratar um Charles se você tem um Bahia lá, ó, dando sopa, só esperando para jogar? Malandro, a nossa folha já tá muito alta para ficar fazendo contratações que vão chegar para agregar ao elenco. Não, mano, a gente precisa de jogador que chegue, vista a camisa e jogue, e não talvez seja importante, talvez tenha utilidade, esse talvez não tem mais que existir. A nossa folha salarial já tá muito alta para isso, para disputar uma Sul-Americana todo ano, por exemplo. E tem gente que ainda não entende isso, acha normal o Corinthians disputar um campeonato desses todo ano. Pô, pelo amor de Deus, tem que enxugar o elenco de alguma maneira, porque se continuar desse jeito, cara, a gente vai falir, tá? Já tá difícil pagar todo mês. Imagina se continuar gastando ainda mais. Não tem como, né? Bom, e depois de anunciar para o mercado que o Breno Bidon estaria à venda por incríveis 15 milhões de euros, segundo o jornal de Portugal, lá de fora, o Sporting teria demonstrado interesse em contar com o meia nessa próxima janela, que também tem o Benfica de olho desde o início do ano. Aliás, o Bidon entrou na mira desses dois desde o começo da temporada, tá? Só que na época, como ainda estava valorizado, né, mais de 20, 30 milhões de euros, acabou não recebendo ofertas. E outra coisa, o Sporting nessa próxima temporada vai participar da Champions League, porque foi campeão da Liga hora após, né, a Liga do Campeonato Português. Então, se o Corinthians vendê-lo para eles e ainda conseguir manter uma certa porcentagem de pelo menos uns 10, talvez 20%, certamente seria uma boa venda, pensando que ele seria uma ótima vitrine para uma nova venda mais tarde. E isso, inclusive, até tocando nesse assunto, é uma coisa que me incomoda demais. Esse time tem um tesão inexplicável em vender os seus jogadores da base para times completamente desconhecidos ali da Liga Turca, da Liga dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, tá ligado? Vende para esses mercados alternativos e na maioria das vezes eles somem depois. Ou seja, você nem ganha visibilidade para sua base e tampouco consegue tirar o dinheiro em uma revenda, né? As exceções foram aí o Moscardo agora no PSG e o Murilo, por muito mais mérito dele por sinal, que foi pro Nottingham Forest, que pelo menos tá numa liga boa que é a Premier League. Mas assim, mano, já que foi definido esse preço ridículo pelo Bidon, que pelo menos seja para um time com vitrine e com capacidade de revenda, falou? E é isso, dessa janela ele não passa. E a torcida que volta e meia tá com esse papo de SAF, né? SAFiel, SAF a la Green Bay Packers, viu o Ronaldo, o famoso fenômeno, voltar a falar sobre o tema no podcast do Denilson, reforçando, né, que se amanhã o Corinthians resolver virar uma SAF, que ele arruma o dinheiro que for preciso e embarca nessa aventura, porque ele sabe que se pagar as dívidas, o potencial de retorno que esse time tem é muito grande. E cara, de novo assim, né, nem sei se preciso falar, mas nada contra o Ronaldo, né, acho até que caberia avaliar o que foi o Cruzeiro na época dele, o Valladolid também. Só que pra mim, mano, só de existir a possibilidade de termos Andrei sem chances por trás desse negócio, eu já nem cogito, né? Se depender da torcida, isso jamais seria aceito. E outra coisa, se fala também que o Kia poderia comprar o Corinthians também, poderia vir com dinheiro, porque não, ele já investiu, sabe como funciona aqui. Filho, é outra bomba também, né? Outro cara pra chegar e colocar as mesmas pessoas de sempre no poder. Sabe, eu sou 1000 vezes um árabe, biluta eterno das ideias, que nem sabe falar português, ou um John Textor piorado que seja, nem precisa ser melhor que o original, do que qualquer outra pessoa ligada a esses caras. O Corinthians, meu irmão, não precisa de dinheiro, precisa de administração. Dinheiro esse clube já faz e faz muito bem. O que falta é alguém que saiba administrar e tenha, claro, também muita sorte, porque um time vencedor no futebol não tem nada a ver com um time bem administrado, né não? O Grêmio mesmo é um exemplo, caiu pra Série B com um caixa no azul. Enfim, se for pra oferecer um presente de grego como esse, Ronaldo, eu recuso, tá? Prefiro continuar na dificuldade aqui que tá bem melhor, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!